Obrigado, senhor presidente. Infelizmente, vou ser obrigado a fazer um pequeno preâmbulo aqui para demandar aos colegas e alertar aqueles que nos acompanham que, se nós formos ficar aqui numa discussão estéril para tentar descobrir se a corrupção é de esquerda ou é de direita, se a corrupção só existiu e foi inventada no governo do PT, se a corrupção foi inventada pelo Bolsonaro, a gente não vai acabar nunca esse debate, porque é um debate falso. A corrupção existe por falha do sistema. Gente como o senhor Marconi existe em Brasília desde a sua construção, atuando às sombras, fazendo essa interface entre poderosos e empresários que têm interesses em contratações, em verbas e tudo mais. Eu não posso endossar essa narrativa que chega ao limite da infantilidade. O Brasil precisa dar um passo adiante nisso e tratar com uma forma mais séria, né? Segundo ponto, senhor presidente, o movimento Vem para a Rua, que é um movimento sério, e aí você concorda ou não com a ideologia, já divulgou a nota oficial informando que o senhor Marconi foi militante, não é líder, não tinha atuação nacional e que participou dos atos à época em que se defendia nas ruas o impeachment da senhora Dilma Rousseff. Senador Alessandro, é importante destacar que a CPI, em nenhum momento, fez generalização, apenas pediu para constar. É importante destacar isso em respeito a qualquer tipo de movimento social, de que conotação Exatamente, porque sob pena de a gente partir para a criminalização de movimentos sociais, o que justamente Exatamente. Os democratas não querem, os democratas verdadeiros. Entrando no nosso assunto aqui, senhor Marconi, muito claramente o senhor atua como lobista, lobista no mau sentido da palavra. Porque fazer lobby, que é a defesa de uma ideia, de uma proposta, tem todo sentido, existe no mundo inteiro, é regulamentado, esse Congresso está muito atrasado na sua obrigação de regulamentar o lobby. Só que a sua atuação é subterrânea. Os documentos que estão aqui de posse da CPI e as suas próprias respostas evasivas, somadas com as perguntas dos colegas, apontam com clareza uma atuação cristalina, direta, buscando uma interface com a família do presidente da República, para, através dessa interface com a família do presidente da República, ter um acesso privilegiado. Temos exemplos vários. O senhor encaminha para a senhora Ana Cristina uma mensagem referente a uma das operações que apurou desvios e fraudes. E ela se compromete, com Vossa Senhoria, a entrar em contato com o ministro Jorge. Vamos adivinhar quem é o ministro Jorge. É difícil, né? O ministro Jorge, e ela dá retorno, o que é mais marcante. Falei com ele e ele garantiu que vai olhar com bons olhos. O mesmo ministro Jorge é acionado e Vossa Senhoria se dá o trabalho de escrever uma mensagem. E eu lhe pergunto, o senhor conhece o senhor Leonardo Cardoso de Magalhães? Não. O senhor não conhece? Eu tive com ele uma vez. Ah, então o senhor conhece. Sim. Favoreça a inteligência das pessoas, pelo amor de Jesus Cristo. Estou corrigindo. Senhor Marconi. Conhecer que eu estou perguntando Sim, não é no conheço. sentido bíblico de conhecer, não. Senador Alessandro, será que o senhor poderia perguntar para ele se ele conhece o senhor Flávio de Souza? E se foi o senhor Flávio de Souza que apresentou o senador, para ver se refresca a memória dele sobre quem é o senador? Repetindo aqui, viva voz, o que o pergunta, senador Rogério perguntou. Flávio de Souza. Não. Mas O senhor não conhece como não conhece o Leonardo ou não conhece não conhecendo mesmo? Não, Leonardo eu conheci. Certo. ótimo. E o senhor procurou... Já melhorou. Senhor Marconi, vá nessa Conheceu, linha. ô, Vá nessa presidente. linha. Porque é o seguinte, brincar com os membros da CPI Presidente. não vai ser tolerável, senhor Marconi. Presidente Randolph, Não será tolerável. o depoente já omitiu e mentiu demais, já passou da hora de merecer uma pulseira. É algo que essa comissão parlamentar de inquérito dessa presidência analisará, senador Otto. Mas, então só reiterando aqui, senhor Marconi, até para terminarmos bem esse depoimento, não insista em brincadeiras como essa, porque eu vou tratar como brincadeira da forma como o senhor tratou agora a pergunta do senador Alessandro. Retomando aqui, senhor Marconi, o senhor executou o seguinte serviço, eu vou chamar de serviço. O senhor entrou em contato com uma pessoa que tem vinculações com poderosos, no caso específico a Cristina, apelidada Cristina Bolsonaro, ex-esposa, mãe de alguns dos filhos do presidente da República, e demandou ela pelo menos 2 vezes. A primeira delas, demandando algum tipo de atenção, abre aspas, especial, para um caso de investigação de corrupção. A segunda delas, pedindo interferência direta para nomeação para um cargo público relevante, de uma pessoa que o senhor disse que apenas conhece. O detalhamento vai ao nível de escolher se o pedido vai por e-mail, vai por mensagem, que é mais pessoal.
Ele vai ao detalhe de tentar atacar os adversários na corrida pela nomeação, dizendo que são de esquerda, como se ideologia fosse critério para preenchimento de vaga no serviço público. Não é. Não foi em governos passados, não pode ser. Peço novamente que o senhor esclareça. Essa atuação sua é um exemplo do que o senhor chama de assessoria política? Usarei o silêncio constitucional de ficar calado, senhor senador. Esse direito constitucional, como nós já falamos nos últimos depoimentos, precisa ser qualificado. O senhor não responde, porque ao responder... Não, mas o senhor senador está tratando de uma coisa que está incorrendo em segredo de justiça. Não, eu estou lhe fazendo uma pergunta direta. Qual é a natureza do seu trabalho? Exata. Não incriminação. O que o senador Alessandro está pedindo, para eu ser claro com o senhor, é que o senhor classifique, caracterize por que está usando o direito constitucional. Por quê? É por sigilo profissional? É pela não autoincriminação? Não autoincriminação, por favor. Perfeito. Mas o senhor qualifique. Quando o senhor usar o direito constitucional, qualifique. O senhor me disse logo no início do seu depoimento que iniciou essa relação com Jair Renan há mais ou menos 2 anos. Correto? Correto. Coincidente com o início do governo Bolsonaro. Foi quando ele veio para Brasília. Quando ele veio para Brasília. Ele não morava aqui. Esse contato entre os dois acontece em que ambiente? É um rapaz de 20 e poucos anos, mais ou menos, o senhor tem quase 40. Eu não lembro onde foi que a gente se conheceu. Lembro que foi um amigo em comum. Um amigo em comum. Amigos em comum. A sua relação com a Cristina, ela começa quando? Quando ela veio para Brasília. O senhor tem uma noção temporal disso? Foi recente a vinda dela, me parece? Foi recente. Quando o senhor marca um almoço com Jair Renan e Cristina no Chicago Prime, quem paga esse almoço? A conta foi dividida. Conta dividida? Sim. Essa senhora, Cristina, apelidada Cristina Bolsonaro, ex-esposa do presidente, ela hoje reside numa mansão no Lago Sul. O senhor conhece a mansão? Não, nunca fui lá. Nunca foi lá, mas sabe que ela existe? Fiquei sabendo pelo noticiário. Pelo noticiário. O senhor se dispõe a ajudá-los em vários momentos, ajudar o Jair Renan a abrir uma empresa, ajudar o Jair Renan a regularizar contratos, pede favores, mas o senhor em nenhum momento foi demandado para ajudar também nessa organização de, vamos chamar assim, de mudança de endereço da família Bolsonaro, Não. Jair e Cristina, Jair Renan Não. e Cristina? Não. Senhor presidente, figuras como Marconi só conseguem ter sucesso quando têm pontos de contato com o poder. E esses pontos de contato com o poder vão desdobrando o atendimento das demandas e a remuneração pelo atendimento das demandas. Na investigação que corre em sigilo no Pará, existe já o demonstrativo de transferência de recursos para a empresa de fachada, com apelido, nominada com apelido do cidadão que presta depoimento agora, registrada em nome do seu motorista, e que seria, segundo a investigação, contraprestação por um serviço para indicação, justamente esse serviço que estamos descrevendo, indicação de autoridades, ocupação de espaços públicos para obtenção futura de vantagens em negociatas. Nesse momento, a CPI precisa decidir, e nós temos tempo suficiente para isso, precisa decidir se vai apurar efetivamente os desdobramentos dessa situação ou se vai parar por aí e vai pagar o preço político de parar por aí. Esse preço não vai ser meu. Pende aí de avaliação e de votação o requerimento 1488. É o requerimento de convocação da senhora Cristina, para que ela preste esclarecimentos. É uma senhora que hoje reside em uma mansão acima das suas posses. Ela não tem renda para morar onde mora hoje. O rapaz, amigo do senhor Marconi, Jair Renan, não tem renda para morar nessa residência. Existem vários demonstrativos de contato constante com empresários e lobistas, como é o caso do senhor Marconi, mas não é exclusivamente o caso do senhor Marconi. Registre-se. O que apresenta, ou pelo menos demonstra, indícios veementes de que esse grupo participa dessa tramóia, que, ao final de tudo, resulta em drenagem de recursos públicos. Então, peço a Vossa Excelência que avalie a possibilidade de, extra pauta, fazer apreciação, o requerimento 1488, de convocação da senhora Cristina Vale, apelidada Cristina Bolsonaro. Ou a gente investiga de verdade, porque a gente tem que acabar com essa fachada teórica que imagina que, por conta de decisões judiciais, a gente tem que esquecer as malas de dinheiro, as confissões e os milhões. E que, por conta de alguma pendência aqui de orçamento, a gente não pode apurar o que é o maior estelionato que o Brasil já viu, que é alguém que se vendeu como combatente da corrupção e que, desde o nascedouro, estava enredado em esquemas como a rachadinha. E aí, para encerrar minha fala, com 5 minutos de sobra, eu faço questão de citar um senador que faz falta nesse ambiente.
falecido justamente pela Covid, que é o senador Major Olímpio. Um dos seus últimos discursos na tribuna, ele fez questão de registrar: rachadinha é coisa de ladrão. Rachadinha não pode ser considerada uma prática comum. É normal. É normal ter um cara como esse fazendo negociata, botando empresa em nome de motorista, transferindo recursos sem justificativa. É normal. Não é normal no Brasil que a gente quer viver. Então, vamos enfrentar a situação, votar os requerimentos adequados e dar passos adiante. O Brasil está aguardando essa investigação. Eu quero consultar o plenário sobre o requerimento que o senador Alessandro Vieira sugere, encaminha para apreciação, de convocação da senhora Ana Cristina Bolsonaro, requerimento número 1488. De convocação? De convocação. Eu vou pedir que seja pautado, presidente, dentro do prazo regimental. Essa presidência tem feito a apreciação anterior de requerimentos sem a necessidade de apresentação da pauta. Como se trata de um requerimento apenas, eu pergunto se alguém, além do senador Marcos Rogério, diverge da apreciação. Não tendo, então submeto à apreciação o requerimento 1488 de convocação da senhora Ana Cristina Bolsonaro. A senhora senadora e senhores senadores concordam, permaneçam como estão.